Quando Ana tinha 5 anos, sua risada ecoava por todos os cantos do casarão. Corria pelos jardins atrás das borboletas. Abraçava sua mãe, Beatriz, toda manhã ao acordar. E sua voz, cantando canções infantis, era a melodia mais linda que Ricardo jamais havia escutado em sua vida. Aqueles dias pareciam eternos, cheios de luz e de uma felicidade que ninguém imaginava que pudesse acabar. Mas a vida tem formas cruéis de mudar as coisas. Um acidente de carro levou Beatriz, a mãe de Ana. Numa tarde de novembro, Ricardo ficou devastado. Ana, com apenas 5 anos, não entendia por que sua mamãe não voltava para casa. Perguntava todos os dias. Cada resposta que Ricardo tentava dar, simplesmente não saía. Travava na garganta. Os meses que se seguiram foram os mais escuros que aquele casarão já tinha visto. Ricardo se refugiou no trabalho. Passava 14, 15 horas no escritório. Não sabia como olhar para Ana, sem ver os olhos de Beatriz refletidos nela. A dor era grande demais. A culpa, insuportável. Tinha sido ele quem insistiu que Beatriz fosse buscar aquele pacote. Se ele tivesse esperado um dia a mais, se tivesse mandado outra pessoa, se ele tivesse, esses "se" estavam o destruindo. Ana, enquanto isso, foi ficando cada vez mais sozinha. As babás iam e vinham. Nenhuma durava mais de 2 meses. Ricardo as contratava. Pagava salários generosos, mas nunca estava ali para supervisionar, para ver se sua filha estava bem cuidada, para notar as mudanças sutis que iam acontecendo naquela menina que antes ria o tempo todo. Foi então que apareceu Patrícia. Ele a conheceu em um jantar de negócios. Ela era a assistente de um de seus sócios. 34 anos. Elegante, sofisticada e com um sorriso que parecia entender exatamente o que Ricardo precisava escutar. Ela disse as palavras certas, no momento certo. Fez ele sentir que a dor podia terminar, que a solidão não precisava ser permanente. Ricardo, vulnerável e desesperado para sentir algo que não fosse dor, se apaixonou, ou, pelo menos, achou que se apaixonou. 4 meses depois do primeiro encontro, eles se casaram. Foi um casamento pequeno, íntimo, apenas familiares próximos. Ana foi a daminha de honra. Caminhou pelo corredor com seu vestido rosa, jogando pétalas. Mas seus olhos não brilhavam como deveriam. Ricardo não notou. Estava ocupado demais olhando para Patrícia. O que ninguém sabia, o que Ricardo jamais teria imaginado, era que Patrícia não o amava. Patrícia amava o dinheiro dele, amava o casarão, amava os carros de luxo, os cartões de crédito sem limite, as viagens em primeira classe. Amava tudo que Ricardo podia dar a ela. Tudo, exceto uma coisa. Ana, para Patrícia. Aquela menina de 6 anos era um obstáculo, uma lembrança constante de que Ricardo havia amado outra mulher antes. Um estorvo que demandava atenção. Que chorava pelas noites chamando sua mamãe, que a olhava com aqueles olhos grandes cheios de desconfiança. Patrícia odiava aquele olhar. E quando Patrícia odiava alguma coisa, encontrava um jeito de destruí-la. Tudo começou de forma sutil. Tão sutil que ninguém notou. Patrícia demitiu a última babá que Ana havia chegado a gostar. Disse a Ricardo que havia encontrado a empregada roubando joias. Era mentira, mas Ricardo acreditou. Sempre acreditava, em seu lugar. Patrícia contratou Fabiana.
uma jovem de 28 anos que, por acaso, era prima distante de uma amiga sua. Fabiana entendia perfeitamente o que Patrícia esperava dela: vigiar Ana, mantê-la afastada de Ricardo e reportar cada movimento da menina. Ana começou a mudar. A menina que antes corria pelos jardins, agora caminhava grudada nas paredes, como se quisesse se tornar invisível. A menina que cantava canções, agora mal falava. E a menina que antes dormia tranquilamente a noite toda, agora acordava gritando, encharcada em suor, chamando sua mamãe. Os empregados do casarão notavam, mas ninguém dizia nada. Em casas como essa, a gente aprende a não se meter em assuntos de família. Os ricos têm suas próprias regras, suas próprias formas de manejar as coisas. E os empregados que duram, e são os que aprendem a ver sem olhar, a escutar sem ouvir, a trabalhar sem perguntar. Assim haviam sobrevivido todos. Assim planejavam continuar sobrevivendo. Até que chegou Conceição. Conceição tinha 64 anos quando respondeu ao anúncio de trabalho. Procuravam uma empregada doméstica para a limpeza geral, 5 dias por semana. Horário das 8 às 5. O salário era bom, melhor do que havia ganhado em seus últimos 3 empregos. E depois que a fábrica de tecidos onde havia trabalhado 15 anos fechou, Conceição precisava do dinheiro. A entrevista foi com Patrícia. Conceição chegou pontual, vestida com sua melhor roupa, que não era muita, mas estava limpa e passada. Patrícia a olhou de cima a baixo, avaliando-a como quem avalia um móvel. Conceição era uma mulher negra, de pele escura como a noite sem lua. Era gorda, com quadris largos e braços grossos de anos de trabalho duro. Seu cabelo era curto, grisalho, colado ao crânio. Seus olhos, castanhos e profundos, tinham aquele olhar de quem já viu coisa demais na vida. E Patrícia viu exatamente o que queria ver. Uma mulher invisível, uma empregada que ninguém notaria, alguém que faria seu trabalho, cobraria seu salário e não causaria problemas. Perfeita. A contratou na hora. O que Patrícia não viu, o que não podia ver, porque nunca havia aprendido a olhar além das aparências, era que Conceição era muito mais que uma simples faxineira. Conceição havia criado 4 filhos em uma favela onde a água chegava 2 vezes por semana e a eletricidade era um luxo. Havia trabalhado desde os 11 anos. Primeiro vendendo doces na rua, depois limpando casas, depois na fábrica. Havia enterrado um marido e uma filha. Havia sobrevivido a coisas que destroem a maioria das pessoas. E em algum ponto dessa vida dura, Conceição havia desenvolvido um instinto, um sexto sentido para detectar quando alguma coisa estava errada, quando alguém sofria em silêncio, quando o perigo se escondia por trás de sorrisos falsos. Sua filha mais nova, Luciana, havia morrido aos 19 anos. Um namorado agressivo. Conceição havia notado os sinais tarde demais. Os hematomas que Luciana explicava como acidentes. O medo em seus olhos quando o telefone tocava. A forma como pulava quando alguém levantava a voz. Conceição havia jurado para si mesma que nunca mais ignoraria aqueles sinais. Nunca mais olharia para o outro lado quando uma menina estivesse em perigo, mesmo que não fosse sua filha, mesmo que não fosse sua família, mesmo que fosse apenas uma desconhecida. No primeiro dia de trabalho, Conceição chegou às 7h45. Queria conhecer o casarão antes de começar. Era enorme, grande demais para uma família de 3 pessoas. Quartos vazios que ninguém usava. Salas de estar que pareciam de revista, mas que cheiravam a solidão. Uma cozinha industrial, onde só se preparavam jantares para 2. Porque a menina,
segundo lhe disseram. Comia no quarto dela. Isso foi a primeira coisa que Conceição notou. Uma menina de 6 anos que comia sozinha no quarto dela. Que estranho. A segunda coisa que notou foi Ana. A menina desceu as escadas às 8h15, ainda de pijama. Fabiana a seguia de perto, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ana caminhou em direção à cozinha sem olhar para ninguém, com a cabeça baixa, os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Conceição a cumprimentou. "Bom dia, princesa", disse com sua voz suave, a mesma que usava com seus netos. "Que lindo seu pijama de coelhinhos." Ana levantou o olhar pela primeira vez, e Conceição viu algo que lhe geloou o sangue. Olhos vazios, sem brilho, sem vida. Olhos que não pertenciam a uma menina de 6 anos. Olhos que haviam visto algo que nenhuma menina deveria ver. Ana não respondeu ao cumprimento. Abaixou o olhar de novo e seguiu caminhando para a cozinha. Fabiana a empurrou suavemente pelas costas, como apressando-a. Essa foi a segunda advertência. A terceira veio 1 hora depois. Conceição estava limpando o corredor do 2º andar, quando ouviu um som suave, quase imperceptível. Vinha do quarto de Ana. Se aproximou com cuidado, sem fazer ruído. Era choro. Ana estava sentada no chão do seu quarto, abraçando um ursinho de pelúcia velho, chorando em silêncio. Não era um choro normal de criança, com soluços altos e lágrimas exageradas. Era um choro contido, praticado. O choro de alguém que aprendeu a chorar sem fazer barulho. Conceição sentiu que o coração se lhe partia. Conhecia aquele choro. Já o tinha ouvido antes, nos abrigos de mulheres onde tinha trabalhado como voluntária, nas casas onde tinha limpado e tinha visto coisas que não devia ver. Era o choro de alguém que tem medo de ser ouvido. Quis entrar, quis abraçar aquela menina e dizer que tudo ficaria bem. Mas algo a deteve. Um instinto. Uma voz interior que lhe disse que tinha que ser cuidadosa, que tinha que observar mais antes de agir. Porque em casas como aquela, acusar sem provas era o mesmo que assinar a sua própria sentença. Conceição continuou limpando, mas seus olhos começaram a ver. Seus ouvidos começaram a escutar. E sua mente começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que ninguém mais parecia notar. Durante as semanas seguintes, Conceição observou. Observou como Ana se tensionava cada vez que escutava os saltos de Patrícia se aproximarem. Como seu corpo inteiro se punha rígido. Como um animalzinho que sente o predador perto. Observou como Ana rejeitava a comida que Patrícia lhe preparava. Não toda a comida, só a que vinha das mãos da sua madrasta, quando o cozinheiro preparava algo. Ana comia sem problemas, mas se Patrícia lhe aproximava um prato, Ana o olhava com terror. Observou como Fabiana sempre estava ali, vigiando, bloqueando. Cada vez que Conceição tentava aproximar-se de Ana, Fabiana aparecia do nada com alguma desculpa para levar a menina. E observou como Ricardo não via nada disso. Ricardo saía às 7 da manhã e regressava às 9 da noite. Às vezes mais tarde, nos fins de semana. Patrícia o convencia de ir a alguma festa, a algum evento social, a alguma viagem de última hora. Sempre havia algo. Sempre havia uma razão para mantê-lo afastado da sua filha. E quando Ricardo estava em casa, Patrícia se transformava, se tornava a esposa perfeita, a madrasta amorosa. Falava com Ana com doçura, acariciava o cabelo dela,
perguntava pelo seu dia. Tudo encenado, tudo falso. Mas Ricardo, cego pela sua própria necessidade de acreditar que tinha tomado a decisão correta, não via a mentira. Conceição via. Via como os olhos de Patrícia se tornavam frios quando Ricardo não olhava. Via o sorriso que se apagava no momento em que ele se virava. Via as mãos que acariciavam o cabelo de Ana com demasiada força, puxando sutilmente, causando dor sem deixar marcas. E via o terror nos olhos de Ana, aquele terror silencioso, profundo, que nenhuma menina deveria conhecer. 1 mês depois de começar a trabalhar no casarão, Conceição encontrou algo que a fez tomar uma decisão. Estava esvaziando os baldes de lixo dos quartos, como fazia todas as quintas-feiras. Quando chegou ao quarto de Ana, notou algo no fundo do balde. Papéis amarrotados, desenhos. Os tirou com cuidado, um por um. O primeiro era um desenho de uma casa grande com muitas janelas. Mas todas as janelas estavam pintadas de preto, e na porta havia uma figura com vestido vermelho e olhos enormes, vermelhos também, como os de um monstro. O segundo desenho era de uma menina pequena. Estava sozinha, em uma esquina, pintada toda de cinza. Não tinha boca, só olhos, grandes e tristes, com lágrimas azuis caindo. O terceiro era o pior. Era um desenho de uma mão grande, com unhas pintadas de vermelho. E debaixo da mão, uma palavra escrita com a caligrafia tremulosa de uma menina de 6 anos. Cala. Conceição olhou esse desenho por vários minutos. As mãos lhe tremiam. O coração lhe batia tão forte que podia escutá-lo nos seus ouvidos. Conhecia aqueles desenhos. Tinha visto em documentários sobre abuso infantil. Tinha visto nos cartazes dos abrigos onde tinha trabalhado. Eram as advertências. As provas que os adultos ignoram porque é mais fácil não ver. Guardou os desenhos na sua bolsa. Escondeu entre as suas coisas pessoais. Ninguém os procuraria ali. Ninguém revisava as pertenças da faxineira. Aquela noite, no seu pequeno apartamento, Conceição olhou os desenhos sob a luz da sua lâmpada. Chorou em silêncio, como Ana chorava. Chorou por aquela menina que não conhecia, mas que já amava. Chorou por Luciana, sua filha que não pôde salvar. Chorou por todas as meninas que sofrem em silêncio enquanto o mundo olha para outro lado. E então tomou uma decisão. Ia descobrir a verdade. Ia proteger Ana, custasse o que custasse. Mas tinha que ser inteligente, tinha que reunir provas, tinha que encontrar a maneira de que Ricardo visse o que estava acontecendo debaixo do seu próprio teto, com a sua própria filha, enquanto ele olhava para o outro lado. Não seria fácil. Conceição sabia. Patrícia era astuta. Fabiana era sua sombra. E Ricardo estava tão cego que provavelmente defenderia a sua esposa até o final. Mas Conceição tinha sobrevivido a coisas piores. Tinha enfrentado homens violentos, chefes abusivos, um sistema que a tratava como se fosse invisível, e tinha ganhado. Não sempre, mas vezes suficientes como para saber que a batalha não estava perdida até que se deixasse de lutar. E Conceição não pensava deixar de lutar. Não por essa menina. Não desta vez. Nas semanas seguintes, Conceição se tornou uma detetive silenciosa. Começou a chegar mais cedo, quando Patrícia ainda dormia. Limpava os corredores perto do quarto de Ana, escutando, sempre escutando. Numa manhã qualquer, às 6h45 da matina, escutei umas vozes. Era Patrícia. Falava ao telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta. Não vou aguentar muito mais, dizia Patrícia com a voz verdadeira dela.
aquela que nunca usava perto de Ricardo. Essa pirralha me tira do sério. Se chorar mais uma vez quando o Ricardo estiver perto, juro que... Conceição não ouviu o resto. Fabiana apareceu no corredor e Conceição teve que fingir que limpava uma mancha inexistente na parede. Mas tinha escutado o suficiente. Pirralha. Essa era a palavra que Patrícia usava para se referir a Ana quando Ricardo não estava por perto. Conceição começou a anotar tudo num caderno velho. Datas, horas, frases, comportamentos, tudo que via, tudo que escutava. Cada pequeno detalhe que pudesse servir como prova. Anotou que Ana tremia quando Patrícia entrava num cômodo. Anotou que Ana parava de comer quando Patrícia a encarava fixamente. Anotou que Ana tinha pesadelos todas as noites. Pesadelos que a faziam gritar o nome da mãe, Beatriz. E anotou algo que a fez tremer de raiva. Uma tarde, enquanto limpava o banheiro do segundo andar, escutou Ana falando sozinha no quarto. Conceição se aproximou da porta, que estava entreaberta. Ana estava sentada na cama, abraçando uma foto da mãe, e falava com ela como se pudesse escutá-la. Mamãe, que saudade. Patrícia diz que se eu contar alguma coisa para o papai, ele vai me mandar para longe. Diz que ninguém gosta de meninas choronas, que por isso você se foi, porque eu chorava muito e você se cansou de mim. Conceição teve que tapar a boca para não soluçar. Patrícia tinha dito a uma menina de 6 anos que a mãe tinha morrido porque ela chorava demais. Tinha feito a menina acreditar que era culpa dela, que era um castigo. Aquilo não era só maltrato, era tortura psicológica. Era destruir a alma de uma menina pedaço por pedaço. Conceição sentiu algo que não sentia há muitos anos. Uma raiva fria, calculada, que não a cegava, mas que a fazia pensar com mais clareza. Uma determinação de aço que lhe disse exatamente o que tinha que fazer. Iria destruir Patrícia. Iria expô-la. Iria fazer com que pagasse por cada lágrima que Ana havia derramado. Mas primeiro, precisava de provas que ninguém pudesse negar. A oportunidade chegou 2 semanas depois. Era uma sexta-feira à tarde. Patrícia tinha saído para um spa com as amigas, como fazia todas as sextas. Fabiana tinha pedido permissão para ir ao banco. Ricardo estava no trabalho, como sempre, pela primeira vez desde que Conceição tinha começado a trabalhar no casarão. Ana estava sozinha. Conceição subiu ao segundo andar com o carrinho de limpeza. Caminhou até o quarto de Ana e tocou suavemente a porta. "Olá, pequena", disse com voz suave. "Sou Conceição. A senhora que te cumprimentou outro dia. Posso entrar?" Silêncio. Conceição esperou. Não ia forçar nada. Sabia que ganhar a confiança de uma menina assustada levava tempo. Tempo e paciência. "Estou aqui fora", disse Conceição, sentando-se no chão junto à porta. "Se quiser conversar, aqui estou. E se não quiser, também está tudo bem. Só quero que saiba que não está sozinha." Passaram vários minutos. Conceição começou a cantarolar uma canção. Uma canção de ninar que a mãe dela cantava quando era menina. Uma melodia suave, antiga, cheia de amor. A porta se abriu um pouco. Um olho apareceu na fresta, um olho castanho, ainda úmido de lágrimas. "Você canta bonito", disse Ana com voz quase inaudível. Conceição sorriu. "Quem me ensinou foi minha mãe. E ela dizia que as canções têm magia, que podem espantar os medos." Ana abriu a porta um pouco mais.
Minha mãe também cantava. Antes. Conceição assentiu suavemente. Quer me contar sobre ela? Ana hesitou. Olhou para as escadas, verificando se ninguém vinha. Então abriu a porta completamente e fez sinal para Conceição entrar. O quarto de Ana era grande, cheio de brinquedos caros que pareciam nunca terem sido tocados. Havia uma cama enorme com lençóis rosados, uma escrivaninha com giz de cera espalhados. E na parede, fotos de Ana com a mãe, fotos de dias felizes, dias que já não existiam. Ana se sentou na cama e abraçou o ursinho de pelúcia. Conceição se sentou no chão, de frente para ela, para estar ao nível dela. Como se chama seu urso? Perguntou Conceição. Tito. Minha mãe me deu quando eu nasci. É muito bonito. Se vê que você cuida muito dele. Ana assentiu. Os olhos se encheram de lágrimas. Patrícia diz que tenho que jogá-lo fora. Diz que estou muito grande para ursos de pelúcia. Diz que as meninas que têm ursos são bebês chorões. Conceição sentiu o peito apertar de raiva, mas manteve a expressão tranquila. Sabe de uma coisa? Eu tenho 64 anos e ainda guardo uma boneca que minha mãe me deu. Guardo lá em casa, no meu quarto, e não tenho vergonha nenhuma. Ana a olhou com surpresa. De verdade? De verdade. As coisas que as pessoas que amamos nos dão são tesouros. Não importa quantos anos tenhamos, nunca temos que jogá-las fora. Ana abraçou Tito com mais força. Patrícia não entende isso. Patrícia não entende nada. Conceição se aproximou um pouco mais. Ana, posso te perguntar algo? A menina assentiu. Por que você chora tanto? Ana baixou o olhar. As mãozinhas apertaram o pelo de Tito até que os nós dos dedos ficaram brancos. Não posso dizer. Por que não? Porque se eu disser, acontecem coisas ruins. Que coisas ruins? Ana negou com a cabeça. Não posso, Patrícia disse. Disse que se eu contar, meu papai vai me mandar para um lugar onde as crianças más vão. E nunca mais vou ver ninguém. Conceição sentiu que o coração se fazia em pedaços. Ana, olhe para mim. A menina levantou os olhos. Seu papai te ama. Ele nunca te mandaria para nenhum lugar. Isso que Patrícia te disse é mentira. Patrícia diz que meu papai acredita mais nela, que eu sou só uma menina e ninguém acredita nas meninas. Conceição estendeu a mão e a colocou suavemente sobre a de Ana. Eu acredito em você e vou fazer com que seu papai também acredite. Te prometo. Ana a olhou com olhos cheios de esperança e de medo ao mesmo tempo. Você não pode. Patrícia é muito esperta. Ela sempre ganha. Nem sempre ganham os espertos, disse Conceição com voz firme. Às vezes ganham os que têm a verdade do lado deles. E a verdade está do seu lado, pequena. Ana não disse nada, mas pela primeira vez desde que Conceição a havia conhecido, viu algo diferente nos olhos dela. Um pequeno destelo, uma faísca de esperança. Conceição sabia que tinha que agir com cuidado. Se Patrícia ficasse sabendo desta conversa, as coisas poderiam piorar para Ana, mas também sabia que tinha conseguido algo importante. Tinha estabelecido contato, tinha plantado uma semente de confiança. Agora tinha que regá-la. Durante os dias seguintes, Conceição buscou momentos para estar perto de Ana sem levantar suspeitas. Quando Fabiana se distraía, Conceição sorria para a menina. Ela deixava pequenos bilhetes com desenhos de corações, escondidos entre os brinquedos da menina. Cantarolava canções quando passava pelo corredor perto do quarto dela, e Ana começou a responder. Primeiro foram olhares.
Pequenos sorrisos fugazes. Depois foram gestos. Um aceno com a mão quando ninguém estava olhando. Uma risadinha suave quando Conceição fazia uma careta engraçada. E, finalmente, palavras. Uma tarde, Ana desceu até a cozinha enquanto Conceição limpava. Fabiana tinha ido ao banheiro. Elas tinham apenas alguns minutos. Tia Conceição, sussurrou Ana. Tenho que te mostrar uma coisa. Que coisa, pequena? Ana tirou algo do bolso. Era um pequeno caderno, do tamanho da palma da mão. Aqui eu escrevo tudo o que Patrícia me diz. Tudo de ruim. Comecei porque você disse que a verdade importa. E eu quero que você saiba a verdade. Conceição pegou o caderno com mãos trêmulas. As páginas estavam cheias de frases escritas com a letra infantil de Ana. Algumas palavras estavam mal escritas. Mas a mensagem era clara. Patrícia disse que eu sou um estorvo. Patrícia disse que, oxalá, eu tivesse morrido no lugar da mamãe. Patrícia me beliscou, mas não deixou marca. Patrícia disse que se eu chorar, o papai não vai me querer. Conceição sentiu que a bile subia pela garganta. Ana, isso é muito importante. Posso guardar? Ana assentiu. Mas não deixe a Patrícia ver. Se ela vir, vai me castigar. Ninguém vai ver isso, exceto as pessoas que vão te ajudar. Te prometo. Ana escutou passos se aproximando. Fabiana estava voltando. Tenho que ir, disse Ana rapidamente. Mas tem mais. Tem uma coisa no quarto da Patrícia. Uma coisa que ela esconde. Uma coisa ruim. Ou que coisa? Não sei o que é, mas ela guarda numa caixa, no closet dela. Sempre tranca com chave. Uma vez eu vi ela abrir, e dentro tinha papéis e uma garrafa pequena. Antes que Conceição pudesse perguntar mais, Ana correu para as escadas. Fabiana entrou na cozinha um segundo depois. O que a menina estava fazendo aqui embaixo? Perguntou com suspeita. Veio pegar água, mentiu Conceição, sem perder a calma. Já foi. Fabiana olhou para ela com desconfiança, mas não disse nada. Conceição guardou o caderno de Ana no avental e continuou limpando. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Uma caixa trancada com chave, papéis, uma garrafa pequena. O que podia ser? Naquela noite, Conceição não conseguiu dormir. Estava sentada na cama, lendo o caderno de Ana uma e outra vez. Cada frase a fazia chorar. Cada palavra era uma punhalada no coração. Patrícia era um monstro, isso estava claro. Mas saber que era um monstro e provar eram duas coisas diferentes. O caderno era importante, mas um bom advogado poderia dizer que Ana tinha inventado tudo. Que era uma menina com ciúmes da nova esposa do pai, que estava mentindo para chamar a atenção. Conceição precisava de mais. Precisava saber o que havia naquela caixa. No dia seguinte, Conceição chegou ao casarão com um plano. Sabia que às sextas-feiras, Patrícia ia ao spa. Sabia que Fabiana pedia permissão para sair mais cedo. E sabia que Ricardo nunca chegava antes das 9 da noite. Tinha uma janela de tempo, pequena, mas suficiente. A sexta-feira chegou. Patrícia saiu às 2 da tarde, perfumada e sorridente, sem suspeitar de nada. Fabiana se foi às 3, depois de deixar Ana assistindo televisão na sala. Ricardo ligou para avisar que chegaria tarde, como sempre. Conceição olhou para Ana. Pequena, preciso que você faça uma coisa muito importante. Preciso que você fique aqui, assistindo televisão. E se ouvir alguém chegando, preciso que tussa bem forte. Consegue fazer isso? Ana olhou para ela com olhos grandes. Você vai procurar a caixa? Conceição assentiu.
Pode ser perigoso e... Tia Conceição, se Patrícia te pegar, não vai me pegar, mas preciso da sua ajuda. Você é minha guardiã, está bem? Ana assentiu solenemente. Vou tossir muito, muito forte. Patrícia não vai te pegar. Conceição subiu as escadas com o coração batendo tão forte que sentia que ia explodir. O quarto de Patrícia e Ricardo era o maior do casarão. Conceição tinha limpado dezenas de vezes. Conhecia cada canto, cada móvel, cada espaço. Foi direto ao closet de Patrícia. Era um vestiário enorme, cheio de roupa de grife, sapatos de marca, bolsas que custavam mais do que Conceição ganhava em um ano. Mas Conceição não estava ali para admirar o luxo. Estava procurando algo. A caixa. Encontrou no estante mais alto, escondida atrás de umas caixas de sapatos. Era uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, com um cadeado pequeno. Conceição a abaixou com cuidado. O cadeado era simples, daqueles baratos que vendem em qualquer ferragem. Conceição tinha aberto cadeados assim antes. Em outra vida, quando o marido chegava bêbado e perdia as chaves. Tirou um grampo do cabelo e trabalhou no cadeado. 30 segundos depois, se abriu. O que encontrou dentro a deixou gelada. Havia vários envelopes com documentos. Conceição os abriu um por um. O primeiro continha o testamento original de Beatriz, a mãe de Ana. Conceição o leu rapidamente. Beatriz havia deixado uma cláusula específica. Se algo lhe acontecesse, o dinheiro de sua família, uma fortuna que Ricardo nem sequer sabia que existia, passaria diretamente para Ana, não para Ricardo, para Ana. Patrícia sabia disso. Por isso odiava Ana, porque enquanto Ana existisse, Patrícia nunca poderia tocar nesse dinheiro. O segundo envelope continha recibos de uma farmácia, recibos por medicamentos que Conceição não reconhecia. Mas havia uma palavra que lhe soou conhecida: sedativos. O terceiro envelope era o pior. Era uma carta escrita à mão. A letra era de Patrícia. Conceição a leu com horror crescente. A carta era para alguém chamado Marcos. Nela, Patrícia falava de seu plano. Dizia que estava farta de esperar, que Ana era um problema que tinha que desaparecer, que os sedativos estavam funcionando, que a menina dormia cada vez mais, que logo ia precisar de internação psiquiátrica. E uma vez que Ana estivesse trancada em um manicômio, Patrícia poderia convencer Ricardo de que a custódia passasse para as mãos do Estado. E então, o dinheiro de Beatriz ficaria sem herdeiro direto. E então, Ricardo seria o único dono. E então, Patrícia teria tudo. Conceição teve que se segurar no estante para não cair. Não era só abuso psicológico. Patrícia estava drogando Ana. Estava tentando fazer com que parecesse louca para trancá-la em um manicômio. Estava planejando roubar a herança de uma menina de 6 anos. Isso era um crime. Isso era tentativa de assassinato encoberto. Conceição tirou fotos de cada documento com seu telefone velho. Tirou fotos da garrafa de sedativos, que efetivamente estava na caixa, meio vazia. Tirou fotos da carta. Tirou fotos de tudo. Depois, com mãos trêmulas, voltou a pôr tudo em seu lugar. Fechou a caixa, subiu-a ao estante. Saiu do quarto, com as pernas tremendo. Conceição desceu as escadas. Ana a esperava na sala. Encontrou alguma coisa? Conceição assentiu. Sim, minha pequena, encontrei a verdade. E agora? Vou fazer com que todos a vejam, naquela noite.
Conceição não foi para casa. Ficou até que Patrícia voltasse, agindo normalmente, limpando como se nada tivesse acontecido. Despediu-se às 6, como sempre. Caminhou até o ponto de ônibus, como sempre. Mas, em vez de ir para casa, foi à delegacia. Pediu para falar com alguém sobre um caso de abuso infantil. Fizeram-na esperar 3 horas. Quando finalmente a atenderam, disseram que precisava de provas, que uma denúncia sem provas não servia de nada, que voltasse quando tivesse algo concreto. Conceição mostrou as fotos. O oficial que a estava atendendo mudou de expressão. De onde tirou isso? Da casa onde trabalho. A esposa do dono está drogando a enteada. Quer fazê-la parecer louca para roubar sua herança. O oficial leu a carta. Isso é grave, disse finalmente. Mas precisamos de mais que fotos. Precisamos dos documentos originais. E precisamos que um juiz autorize uma investigação. E isso quanto tempo leva? Semanas, talvez meses. Conceição sentiu que o mundo desabava sobre ela. Ana não tem meses. Essa mulher a está drogando agora. Cada dia que passa é um dia a mais de veneno em seu corpo. O oficial a olhou com algo parecido com compaixão. Senhora, entendo sua urgência, mas o sistema tem seus tempos. O melhor que posso fazer é acelerar o processo. Mas não posso prometer nada. Conceição saiu da delegacia com o coração em pedaços. O sistema, sempre o sistema, lento, burocrático, indiferente. Enquanto eles preenchiam formulários, Ana seguia sendo drogada. Enquanto eles esperavam autorizações, Ana seguia tendo pesadelos. Enquanto eles seguiam seus protocolos, uma menina de 6 anos estava sendo destruída. Não, Conceição não ia esperar. Se o sistema não ia proteger Ana, ela o faria. No dia seguinte, Conceição chegou ao casarão com uma missão. Tinha que encontrar uma maneira de falar com Ricardo. Diretamente. Sem Patrícia. Sem Fabiana. Apenas ela e o pai de Ana. Mas isso era praticamente impossível. Ricardo saía cedo. Voltava tarde. E quando estava em casa, Patrícia sempre estava ao seu lado. Era como se o vigiasse. Como se soubesse que qualquer brecha em seu controle poderia ser fatal. Conceição observou, pensou, planejou. E então, a oportunidade chegou da maneira mais inesperada. Era quarta-feira à tarde. Conceição estava limpando a sala quando ouviu uma discussão no andar de cima. As vozes eram de Patrícia e Ricardo. Não entendo por que você tem que viajar justo agora, dizia Patrícia com voz irritada. É uma emergência, respondia Ricardo. O projeto de Campinas está a ponto de desmoronar. Se eu não for pessoalmente, perdemos milhões, mas é o nosso aniversário de 6 meses. Já celebraremos quando eu voltar. São apenas 3 dias. 3 dias. Conceição sentiu que o coração dava um salto. 3 dias com Ricardo fora significava que Patrícia baixaria a guarda. Significava que Conceição poderia observar com mais liberdade. E talvez, só talvez, significasse uma oportunidade de contactar Ricardo quando estivesse sozinho, longe da influência de sua esposa. Ricardo se foi naquela mesma noite. Patrícia o despediu com um beijo na porta, atuando como a esposa perfeita. Mas, no momento em que o carro desapareceu pela estrada, seu sorriso se apagou. Virou-se para Fabiana. Finalmente. 3 dias sem ter que atuar. Fabiana sorriu. O que quer fazer, senhora? Quero ir ao spa e às compras e jantar com minhas amigas. 3 dias de liberdade. E a menina? Que fique no quarto dela. Dê a ela a medicação extra,
para que durma mais. Não quero ouvi-la chorando. Conceição, que limpava um vaso na esquina, fingiu não ouvir, mas cada palavra ficou gravada em sua memória. Medicação extra, para que durma mais. Patrícia estava aumentando a dose de sedativos. Conceição sentiu pânico. Tinha que agir. Tinha que agir agora, naquela noite, quando todos tinham ido dormir. Conceição fez algo que nunca tinha feito antes. Ficou no casarão. Esperou até às 11 da noite. Patrícia havia saído para jantar com amigas. Fabiana tinha ido para seu quarto na ala de serviço. Ana dormia em seu quarto, provavelmente sedada. Conceição subiu as escadas em silêncio. Foi ao quarto de Ana. Abriu a porta com cuidado. A menina estava na cama, imóvel, respirava, mas sua respiração era lenta demais, profunda demais. Não era o sono normal de uma menina. Era o sono induzido por drogas. Conceição se aproximou. Tocou a testa de Ana. Estava fria. Meu Deus, sussurrou. O que estão fazendo com você, minha pequena? Olhou ao redor. Na mesinha de cabeceira havia um copo de água. Cheirou-o. Havia algo ali. Algo que não deveria estar ali. Pegou o copo. Guardou-o em sua bolsa. Era evidência. Depois, com toda a dor de seu coração, saiu do quarto. Não podia fazer nada naquela noite. Não podia acordar Ana. Não podia levá-la a lugar nenhum. Se o fizesse, Patrícia chamaria a polícia e Conceição seria presa por sequestro. Perderia toda a credibilidade e Ana ficaria ainda mais desprotegida. Tinha que ser inteligente. Tinha que esperar o momento certo. Mas cada momento que esperava, Ana seguia sendo envenenada. Conceição não dormiu naquela noite. Ficou em um canto escuro do jardim, vigiando o casarão, rezando para que a menina sobrevivesse até que pudesse salvá-la. No dia seguinte, Conceição conseguiu o número de telefone do escritório de Ricardo. Ligou para ele às 9 da manhã, de um telefone público. Construtora Albuquerque. Boa tarde. Atendeu uma secretária. Preciso falar com o senhor Ricardo Albuquerque. É urgente. O senhor Albuquerque está em reunião. Posso anotar um recado? Diga a ele que ligou Conceição, a empregada da casa dele. Diga a ele que é sobre a filha dele. Diga a ele que é questão de vida ou morte. Houve um silêncio. Senhora, esse tipo de mensagens, por favor, só diga isso. Se ele não me retornar a ligação, vai se arrepender pelo resto da vida. Algo na voz de Conceição deve ter convencido a secretária, porque 10 minutos depois, seu telefone velho tocou. Conceição? Sou Ricardo. O que acontece com a Ana? Senhor Ricardo, preciso vê-lo. Em pessoa, sem Patrícia. É muito importante. Silêncio. Do que se trata? Não posso dizer por telefone, mas tem a ver com a saúde da sua filha, com a vida dela. Outro silêncio, mais longo desta vez. Estou em Campinas. Não posso voltar até sexta-feira. Senhor Ricardo, com todo o respeito, se esperar até sexta-feira, pode ser tarde demais. A voz de Ricardo mudou. Havia algo nela. Medo, dúvida. Conceição não podia ter certeza. Diga-me o que está acontecendo. Sua esposa está drogando a Ana. Ela está colocando calmantes na comida dela. Tenho provas guardadas numa caixa, lá no armário dela. Tem uma carta onde ela fala do plano. Quer fazer a Ana parecer louca, para interná-la num hospício e ficar com a herança da Beatriz. Isso é ridículo. Patrícia ama a Ana, seu Ricardo.
Com todo o respeito, o senhor não vê o que acontece na sua casa porque nunca está aí. Patrícia é uma pessoa diferente quando o senhor não está olhando. Maltrata a Ana, a ameaça. Diz que o senhor vai abandoná-la se ela chorar. Diz que a morte da mãe foi culpa dela. Outro silêncio. Esse durou quase 1 minuto. Como sei que a senhora não está inventando isso? Porque eu tenho provas, fotos dos documentos, desenhos que a Ana fez onde mostra o abuso. Um caderno onde ela escreveu tudo o que a Patrícia fala. E um copo com resíduos de calmantes que eu tirei do quarto dela ontem à noite. Ricardo respirou fundo. Por que não foi a polícia? Eu fui. Me disseram que o processo leva semanas, talvez meses. Ana não tem esse tempo. Cada dia que passa, sua esposa dá mais drogas para ela. E se continuar assim, ela vai. Conceição não conseguiu terminar a frase, mas Ricardo entendeu. Vou pegar o primeiro voo de volta. Seu Ricardo, se voltar antes da hora, Patrícia vai desconfiar, vai esconder as provas. Tem que agir como se nada estivesse acontecendo. Então, o que sugere? Volte na sexta-feira, como planejou. Mas vá direto para sua casa, não para o escritório. Não avise a Patrícia. E quando chegar, vá ao armário dela e procure uma caixa de metal na prateleira mais alta. Lá está tudo. E se eu não encontrar nada, vai encontrar. Mas se precisar de mais provas, é só olhar para a sua filha. Olhe nos olhos dela. Veja como ela treme quando a Patrícia entra no quarto. Veja como ela dorme 13 horas seguidas sem acordar. Nenhuma menina de 6 anos dorme assim naturalmente. Silêncio. Finalmente, Ricardo falou. Vou fazer o que a senhora disse. Mas se isso for alguma armadilha. Não é armadilha nenhuma. Só quero que a Ana esteja a salvo. É só isso que eu quero. Conceição desligou. Suas mãos tremiam. Tinha dado o primeiro passo. Agora, tudo dependia de Ricardo. E de que Patrícia não suspeitasse de nada até sexta-feira. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da vida de Conceição. Trabalhou como sempre. Limpou como sempre. Cumprimentou Patrícia com a mesma deferência de sempre. Não deixou ver nem por 1 segundo que algo havia mudado. Mas por dentro, estava morrendo de medo. Patrícia parecia estar de excelente humor. Passava o tempo fora de casa, aproveitando a ausência de Ricardo. Comprava roupa nova, fazia tratamentos de beleza, jantava em restaurantes caros. E enquanto isso, Ana seguia dormindo. Conceição subia para vê-la cada vez que podia. A menina passava a maior parte do dia na cama, com os olhos fechados, respirando aquela respiração lenta e antinatural que Conceição havia aprendido a reconhecer. Cada vez que a via assim, Conceição sentia que algo se quebrava dentro dela. Aguenta firme, pequena, sussurrava enquanto acariciava o cabelo dela. Só mais 2 dias, só mais 2 dias e tudo vai terminar. Ana não respondia. Estava drogada demais para ouvir. Na noite de quinta-feira, algo mudou. Conceição estava limpando o andar de baixo quando ouviu gritos vindo de cima. Eram de Patrícia. Subiu correndo as escadas, com o coração na garganta. Patrícia estava no quarto dela, em frente ao armário aberto. Tinha a caixa de metal nas mãos. A caixa estava aberta e Patrícia a olhava com olhos de fúria. Foi você, sibilou quando viu Conceição na porta. Foi você. Conceição sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não sei do que a senhora está falando. Mentirosa. Alguém abriu a minha caixa. Alguém tocou nas minhas coisas. E a única pessoa que tem acesso a este quarto é você. Fabiana apareceu atrás de Conceição.
Que foi? Senhora, revista as coisas dessa aí. Agora, Conceição sentiu que o pânico a invadia. As fotos, o copo com calmantes, o caderno da Ana, tudo estava na sua bolsa. Se Fabiana encontrasse essas coisas, tudo estaria perdido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ana apareceu na porta do quarto dela. Estava pálida, tremendo, mas desperta. Fui eu, disse com voz fraca, mas clara. Patrícia se virou. Que você disse? Eu abri a caixa. Queria ver o que a senhora tinha dentro. Patrícia caminhou em direção a Ana com passos largos, ameaçadores. Você abriu a minha caixa? Você tocou nas minhas coisas? Ana assentiu, tremia, mas não retrocedeu. Vi os papéis, vi a carta, li o que estava escrito. Patrícia parou no seco. Seu rosto ficou branco. O que você leu exatamente? Ana olhou direto nos olhos dela. E naquele momento, Conceição viu algo que não havia visto antes. Força, determinação. O espírito de uma menina que havia decidido parar de ter medo. Li que a senhora quer me fazer parecer louca, que me dá remédios para eu dormir, que quer tirar a herança da minha mãe. Patrícia deu um passo para trás. Isso não é verdade. Você não entende. Eu entendo tudo. E meu pai também vai entender quando eu contar para ele. Patrícia mudou. Em um segundo, passou de assustada a furiosa. Seu pai não vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Você é só uma menina mentirosa e chorona. E quando eu contar o que você acabou de fazer, ele vai te mandar para um internato. Um lugar onde trancam as meninas más. Ana tremeu, mas não retrocedeu. Tia Conceição vai acreditar em mim. Ela sabe a verdade. Patrícia olhou para Conceição com ódio puro. A faxineira. Claro, foi ela quem colocou essas ideias na sua cabeça. Caminhou em direção a Conceição. Está demitida. Saia da minha casa. Agora. Conceição não se moveu. Não vou embora sem a Ana. Patrícia riu. Uma risada fria. Cruel. Você não tem direito nenhum sobre essa menina. É a filha do meu marido. E eu sou a senhora desta casa. Se não sair nos próximos 30 segundos, chamo a polícia e te acuso de tentativa de sequestro. Conceição olhou para Ana. A menina a olhava com olhos cheios de medo. E então, se ouviu um som. A porta de entrada se abriu. Passos na escada. E uma voz que fez com que Patrícia ficasse congelada. Ninguém vai chamar ninguém. Era Ricardo. Ele estava parado na porta do quarto. Tinha o rosto pálido, os olhos vermelhos. E nas mãos levava uma pasta. Ricardo, disse Patrícia com voz trêmula. Achei que voltava amanhã. Mudei meus planos. Peguei o primeiro voo depois de receber uma ligação muito interessante. Olhou para Conceição, depois olhou para Ana e, finalmente, olhou para Patrícia. Sabe quem me ligou? Patrícia negou com a cabeça. Seu amigo Marcos, o da carta. Acontece que ele decidiu que não queria mais ser sua cúmplice. Patrícia ficou ainda mais pálida. Não sei do que está falando. Ricardo abriu a pasta. Marcos gravou todas as suas ligações, guardou todas as suas mensagens. E, quando ela descobriu que eu era um dos homens mais ricos da cidade, decidiu que seria mais vantajoso vender a informação para mim do que seguir o seu plano. Ele tirou uns papéis. Tenho aqui transcrições das suas ligações. Onde você fala em drogar a minha filha. Onde você fala em interná-la em um hospício. Onde você fala em ficar com a herança da Beatriz. Patrícia começou a tremer. Ricardo, eu posso explicar. Não há nada para explicar. Ricardo caminhou até Ana. Ajoelhou-se em frente a ela.
pegou em suas mãos. Filha, perdoe-me. Eu não vi o que estava acontecendo. Estava tão cego. Ana não disse nada, apenas se jogou em seus braços e começou a chorar. Mas desta vez, não era o choro silencioso de sempre. Era um choro libertador. Um choro de alívio. Papai, murmurou entre soluços. Eu estava com muito medo. Eu sei, princesa, eu sei, mas já terminou. Ninguém mais vai te fazer mal. Patrícia deu um passo em direção a eles. Ricardo, por favor, eu te amo. Tudo isso foi um mal-entendido. Ricardo se levantou. Olhou para Patrícia com um desprezo que Conceição nunca havia visto em um ser humano. Você não sabe o que é o amor. Você só sabe mentir, manipular e destruir. E quase destruiu a minha filha. Ele pegou o telefone. A polícia vai estar aqui em 10 minutos. Você tem esse tempo para pegar suas coisas e sair da minha casa. Se ainda estiver aqui quando eles chegarem, vai ser presa. Patrícia o olhou com ódio. Você não vai se safar dessa. Eu tenho advogados. Tenho contatos. Vou destruí-lo. Ricardo sorriu friamente. Tente. Eu tenho mais dinheiro, melhores advogados e, acima de tudo, tenho a verdade. Vamos ver quem ganha. Patrícia olhou para Fabiana. Vamos embora. As duas mulheres desceram as escadas correndo. Conceição ouviu a porta da frente abrir e fechar. Elas tinham ido embora. Ricardo olhou para Conceição. Obrigado, disse com a voz embargada. Se não fosse por você. Não tem que me agradecer, senhor Ricardo. Só fiz o que qualquer pessoa decente teria feito. Não. Qualquer pessoa não teria arriscado seu trabalho, sua segurança, tudo, por uma menina que nem sequer conhecia. Você é especial, Conceição. E nunca vou esquecer o que fez pela minha filha. Ana soltou o pai e correu para Conceição. Tia Conceição, gritou, e a abraçou com toda a força de seus bracinhos. Conceição a abraçou de volta. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o mundo tinha sentido. Sabia que ainda restava muito por fazer. Polícia, advogados, exames médicos para Ana, um longo processo de recuperação. Mas o pior havia passado. Ana estava a salvo. E isso era tudo o que importava. As semanas que se seguiram foram intensas. A polícia chegou naquela noite e tomou declarações de todos. Conceição mostrou as fotos, o caderno de Ana, os desenhos. Ricardo entregou a pasta com as transcrições de Marcos. O copo com resíduos de sedativos foi enviado a um laboratório para análise. Os resultados confirmaram tudo. Ana havia sido drogada com sedativos em doses que poderiam ter causado dano permanente ao seu cérebro se tivessem continuado. O médico que a examinou disse que chegaram justo a tempo. Umas semanas a mais, e as consequências teriam sido irreversíveis. Patrícia foi presa 3 dias depois, no aeroporto, tentando fugir do país. Fabiana foi detida como cúmplice. Marcos, o amante de Patrícia e suposto aliado em seu plano, havia decidido traí-la quando viu que Ricardo podia pagar-lhe mais do que ela. O julgamento durou 6 meses. Conceição teve que testemunhar. Foi a parte mais difícil. Sentar-se frente a Patrícia, olhá-la nos olhos e contar tudo o que havia visto. Mas o fez. Por Ana, por todas as meninas que sofrem em silêncio. Ana também teve que declarar. Foi em uma sala especial, adaptada para menores, com uma psicóloga ao seu lado. Conceição a esperava do lado de fora. E quando Ana saiu, correu para seus braços. Eu consegui, tia Conceição, disse com a voz trêmula. Contei tudo.
Estou tão orgulhosa de você, pequena. Você é a menina mais valente que conheço. O veredicto foi culpada em todas as acusações. Patrícia foi sentenciada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, administração de substâncias nocivas a menor, maus tratos infantis e fraude. Fabiana recebeu 5 anos como cúmplice, quando o juiz leu a sentença. Conceição sentiu que um peso enorme se levantava de seus ombros. Havia sido feita justiça, mas a história não terminava aí. Ricardo estava destruído. A culpa o consumia. Havia estado tão cego, tão ausente, que sua própria filha havia sofrido meses de abuso sob seu teto sem que ele notasse. Buscou ajuda, começou terapia e, o mais importante, começou a estar presente. Deixou de trabalhar 15 horas por dia, delegou responsabilidades na empresa, reduziu suas viagens ao mínimo indispensável, porque finalmente havia entendido que nenhum negócio, nenhuma quantidade de dinheiro valia mais do que sua filha. Ana também começou terapia. Os primeiros meses foram difíceis, tinha pesadelos, não conseguia dormir sozinha, tremia cada vez que ouvia saltos no chão. O trauma que Patrícia havia causado não desapareceria da noite para o dia, mas pouco a pouco, dia a dia, Ana começou a sarar. E Conceição estava ali para cada passo do caminho. Ricardo lhe havia pedido que ficasse no casarão, não como faxineira, mas como cuidadora oficial de Ana. Lhe havia triplicado o salário, lhe havia dado um quarto na casa, lhe havia oferecido tudo o que podia oferecer. Mas para Conceição, nada disso importava. A única coisa que importava era estar ali para Ana. Os meses passaram. Ana começou a sorrir de novo. Primeiro foram sorrisos pequenos, tímidos, e como se tivesse medo de que alguém a castigasse por estar feliz. Mas, pouco a pouco, se foram fazendo maiores, mais frequentes, mais naturais. Um dia, Conceição a ouviu cantar. Estava em seu quarto, brincando com suas bonecas, e cantava uma canção que sua mãe lhe havia ensinado. Sua voz era doce, clara, cheia de vida. Conceição ficou na porta, escutando, com lágrimas rolando por suas bochechas. Era a primeira vez que Ana cantava desde a morte de sua mãe. A recuperação não foi linear. Havia dias bons e dias ruins. Havia retrocessos e avanços. Havia noites de pesadelos e manhãs de esperança. Mas a cada dia, Ana estava um pouco melhor. E Conceição estava ali para cada momento. A levava ao parque, a ajudava com a tarefa, lhe preparava sua comida favorita, lhe lia contos antes de dormir, lhe cantava canções de ninar quando tinha medo. Tudo o que Patrícia lhe havia tirado, Conceição lhe devolveu. O amor, a segurança, a confiança, a alegria de ser menina. 1 ano depois do julgamento, Ana completou 7 anos. Ricardo organizou uma festa, convidou seus colegas da escola, contratou palhaços e jogos, comprou um bolo enorme de 3 andares. Mas o presente mais importante não vinha em uma caixa. Ana, disse Ricardo, em frente a todos os convidados, tenho algo muito especial para te contar. Ana o olhou com curiosidade. Há alguns meses, iniciei um processo legal e hoje, finalmente, me deram a resposta. Ele tirou um papel do bolso. Este documento diz que, a partir de hoje, tia Conceição é oficialmente parte da nossa família. Eu a adotei como minha mãe, legalmente. Agora, ela é sua avó. Ana ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para Conceição com olhos cheios de lágrimas.
É verdade, tia Conceição. Agora você é minha avó de verdade? Conceição assentiu, sem conseguir falar de tanta emoção. Ana correu até ela e a abraçou com toda a força do seu pequeno corpo. Eu te amo, vó Conceição. Eu te amo muito, muito. E eu a você, minha menina. E eu a você. Os convidados aplaudiram. Alguns choravam. Ricardo sorria pela primeira vez em muito tempo. Conceição olhou ao redor. O casarão que, um dia, havia sido um lugar de dor, agora estava cheio de risadas, de música, de crianças brincando. O fantasma de Patrícia havia sido exorcizado. A escuridão havia dado lugar à luz, e no centro de tudo estava Ana. A menina que havia sido maltratada, drogada, quase destruída. A menina que agora sorria, cantava, brincava como qualquer menina de 7 anos deveria fazer. A menina que havia recuperado sua infância. Conceição pensou em sua filha, Luciana, em como não havia conseguido salvá-la, em como havia chegado tarde demais. Mas desta vez havia sido diferente. Desta vez havia agido. Havia arriscado tudo. Havia lutado contra um sistema que a ignorava, contra uma mulher poderosa que a desprezava, contra um mundo que tratava as faxineiras como seres invisíveis. E havia ganhado, não por ela, mas por Ana, por todas as Anas do mundo que sofrem em silêncio, por todas as meninas que precisam que alguém as veja. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Ana adormeceu, Conceição saiu para o jardim, olhou as estrelas e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Luciana, sussurrou ao céu, não pude te salvar, mas salvei a Ana. Espero que isso conte para alguma coisa. Uma estrela cadente cruzou o céu. Conceição sorriu. Era a resposta que precisava. 5 anos depois. Ana tinha 11 anos. Era uma menina feliz, inteligente, cheia de vida. Tirava boas notas na escola. Tinha amigas. Jogava futebol no time da escola. Sonhava em ser veterinária quando crescesse. O trauma não havia desaparecido completamente. Ainda fazia terapia uma vez por mês. Ainda tinha dias difíceis. Ainda se lembrava. Mas havia aprendido a viver com isso. E, mais importante, havia aprendido que o passado não definia seu futuro. Conceição tinha 69 anos. Seu cabelo era completamente branco agora. E seus joelhos protestavam quando subia as escadas. Mas seguia ali, no casarão, cuidando de sua neta, porque era isso que Ana era agora. Sua neta, não de sangue, mas de coração. Ricardo havia encontrado o amor de novo. Uma mulher chamada Fabiana, curiosamente, que trabalhava em uma organização de proteção à infância. Eles haviam se conhecido durante o julgamento de Patrícia e haviam começado a sair 2 anos depois. Desta vez, Ricardo havia tomado seu tempo. Havia apresentado Fabiana a Ana lentamente. Havia deixado que a relação se desenvolvesse de forma natural. Havia aprendido com seus erros. E Ana a havia aceitado. Não como mãe. Isso era impossível. Beatriz sempre seria sua mãe. Mas sim como uma amiga, como alguém que a queria, como parte de sua família. Um dia, Ana chegou da escola com uma tarefa. Vó Conceição, disse, sentando-se junto a ela no jardim. A professora pediu que escrevêssemos sobre a pessoa que mais admiramos. E quem você vai escolher? Ana a olhou com aqueles olhos castanhos que Conceição conhecia tão bem. Você. Óbvio. Conceição riu. Eu? Por que eu?
Sou só uma velha faxineira. Ana negou com a cabeça. Você não é só isso. Você é a pessoa que me salvou. Quando todos olhavam para o outro lado, você me viu. Quando ninguém me acreditava, você me acreditou. Quando estava sozinha, você me deu uma família. Ana pegou em suas mãos. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse chegado à minha vida, vó. Mas sei que não estaria aqui. Não seria a pessoa que sou. Não teria a vida que tenho. Seus olhos se encheram de lágrimas. E por isso, você é a pessoa que mais admiro no mundo. Conceição abraçou sua neta. E enquanto a abraçava, pensou no longo caminho que haviam percorrido juntas. Pensou na menina que chorava em silêncio, abraçando um urso de pelúcia em um quarto escuro. Pensou na mulher que agora sonhava em ser veterinária e jogava futebol e tinha amigas e ria com todo o corpo. Pensou em tudo o que havia arriscado para chegar até ali e soube que o faria de novo, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Porque é isso que fazemos pelas pessoas que amamos. Os protegemos, os salvamos, os ajudamos a florescer. E era exatamente isso que Ana havia feito. Havia florescido. Ana se foi escrever seu ensaio. Conceição ficou no jardim, olhando o pôr do sol. O sol se punha detrás das árvores, pintando o céu de laranjas e vermelhos e púrpuras. Era lindo, tão lindo quanto a vida que agora tinham. Conceição fechou os olhos e sorriu, porque sabia, com absoluta certeza, que tudo havia valido a pena. Cada risco, cada medo, cada lágrima, tudo havia valido a pena, porque Ana estava a salvo. Ana era feliz. E isso, no final, era tudo o que importava.